Gente, no quadro Minha Conversão de hoje, eu recebo o pastor, teólogo, filósofo, escritor e professor Jonas Madureira. Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Um prazer enorme estar com você hoje aqui. Bom, então eu vou começar com a pergunta que é o nome do quadro, né? Como foi a sua conversão? Olha, Felipe, eu cresci basicamente no contexto de uma família cristã. Muito embora no início mesmo, né, nas- pensando aí até os meus 10 anos, a gente, 10, 12 anos, né, a gente tinha ah, uma, uma herança católica muito forte, né? Mas eu era muito criança, né? Comecei aí na escola bíblica dominical já muito criança, não é? Minha mãe, a conversão da minha mãe aconteceu quando nós morávamos ainda no Rio de Janeiro e ela, escutando os cultos na praça que as igrejas faziam na época, né? Era muito comum, né? Você abria lá um carro de som, o pessoal tocando e etc. Sempre alguém ia lá e pregava. E minha mãe teve um encontro com as Escrituras, com Cristo, sobretudo, né? Veio a conversão dela e a gente foi levado por ela para a escola bíblica dominical, né? Então a gente teve um crescimento assim muito forte dentro do contexto já da igreja, né? Eu gosto de pensar a conversão de duas maneiras, né? A primeira delas é pensar a conversão como aqueles momentos da vida em que a gente faz grandes reviravoltas. E aí, nesse sentido, a conversão ela pode acontecer em quaisquer circunstâncias, né? E em quaisquer situações da vida. No entanto, quando a gente fala da conversão no contexto, sobretudo, da nossa fé, o que envolve, em primeiro lugar, é a gente professar a nossa fé em Jesus Cristo, né? E o momento que a gente professa a nossa fé nele e a gente tem a consciência do pecado e nos arrependemos dos nossos pecados, né? E passamos a partir dali a viver em comunhão com a igreja, lendo as Escrituras, eu entendo que aí sim a gente teve uma experiência clara de conversão, fé, arrependimento como uma resposta O novo a um. nascimento, né? Exatamente. Então, eu entendo que isso aconteceu exatamente nessa época, na minha infância, não é? Eu me lembro de, ainda pequeno, fazer a minha profissão de fé, de crer em Jesus Cristo, mesmo muito cedo, muito jovem, não é? Ter sido batizado também, não é? Com 12 anos. Então, a gente fica com essa experiência muito forte da infância, do ensino muito forte que a gente recebe da igreja, dos nossos pais, etc. Mas como eu disse para você, tem dois sentidos de conversão. Esse primeiro sentido de conversão, aquele que a gente tem a fé, a gente manifesta arrependimento, professa, diz eu quero ser batizado, quero fazer parte da igreja de Cristo, etc. E pronto, nascemos de novo. Mas depois, com o passar do tempo, principalmente, e eu me identifico com as conversões de todos aqueles que cresceram no contexto da igreja, né? Em algum momento essa fé se esfria, em algum momento a gente tem alguma experiência de um certo questionamento da nossa fé. E isso, para mim, aconteceu de uma maneira muito significativa, especialmente no contexto que envolve os estudos depois do ensino, do chamado ensino médio, etc. Né? A parte da adolescência para a juventude ali, a gente começa a ter uma experiência um pouco mais ampla da vida, e aí a gente entra com uma série de crises. E eu entendo que entre os meus 17 e 18 anos, para responder essa crise, veio uma experiência extraordinária que eu tive, e isso no seminário, quando eu entrei no seminário com meus 17 anos, e ali queria muito servir a Deus na igreja, mas é muito jovem, você tem a cabeça, ah, você tem os ensinos, a gente faz a profissão de fé com muita certeza, né? E tem toda a convicção, o ensino que os nossos pais nos deixam, né? E etc. Mas parece que a gente não consegue encarnar com toda a sua potência as implicações da conversão. E aí a gente acaba chamando de conversão o que na verdade é uma incorporação de toda aquela fé para a vida na sua radicalidade. E por isso, Felipe, eu gosto de pensar nesses casos, não a conversão aconteceu lá atrás mesmo, mas a encarnação dessa conversão como uma decisão para a vida e que agora você entende as implicações porque você
enquanto ser humano, amadureceu, você não é mais uma criança, você agora está entendendo várias outras implicações. E aí a gente faz a reviravolta na vida. E foi essa a minha reviravolta, quando eu entendi que, no meio de toda a minha profissão de fé e de crescer no contexto da igreja, eu tinha, ah, não tinha tido ainda a consciência do que significou Deus enviar Jesus para me salvar. Eu sabia da força do que aquilo significava, mas eu não tinha ainda percebido o alcance de tudo aquilo na minha vida como um todo. Então, a compreensão das doutrinas da graça, Felipe, para mim nessa época foram fundamentais. Foi ali que eu comecei a entender um pouco mais sobre o que significava de fato o Evangelho, que o Evangelho não era algo que eu poderia simplesmente entender, não era uma lição de um filósofo que eu entendia e depois de entender aquilo, eu mentalmente compreendendo o que era o Evangelho, portanto eu teria a minha experiência de salvação, de regeneração. Não, 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 não. A Tem que compreensão do colocar Evangelho. em prática, né? Viver para Cristo, né? Exatamente, essa reviravolta em que você de fato se vê transformado por Deus e você percebe que há uma certa inadequação. E esse é um ponto importante, né? Eu gosto de comparar isso com Moisés, né? Moisés, ele, um dia anterior, via os egípcios maltratando os hebreus e para ele aquilo era normal. Do dia para o outro, aquele mundo permanece o mesmo, Felipe. Hebreus sendo maltratados por egípcios, mas Moisés já não era mais o mesmo. E ele não conseguia olhar para o Egito e para o que o Egito estava fazendo com os mesmos olhos. Então eu posso dizer para você que esse segundo movimento, que eu entendo ser a encarnação das implicações da conversão para a vida, foi quando eu entendi que o mundo era o mesmo, mas o meu olhar para esse mundo tinha sido completamente transformado em termos de entendimento do meu papel como um discípulo de Jesus, como membro de uma igreja. E aí foi eu diria assim, um ponto marcante na minha vida, né? Então, aí eu comecei a entender muita coisa do que eu cantava, do que eu falava, do que eu professava. Basicamente, o Espírito Santo relembrando de tudo aquilo que você já tinha ouvido e visto, É né? isso mesmo, Felipe. E aí, a minha sensação era de que eu precisava agradecer a Jesus com toda a minha vida pelo que ele fez. Eu precisava e preciso ainda hoje, com tudo que eu tenho, que eu sou, que eu faço, eu preciso glorificar Jesus pelo que ele fez por mim, pelas trevas das quais ele me tirou, e é muito pouco que eu estou fazendo, e a sensação de que ainda falta muito e que eu preciso agradecer constantemente a ele pela grande obra que ele fez. Não é, eu fico vendo, Felipe, às vezes as pessoas, eu converso muito com pessoas que não são cristãs. O ambiente que eu tenho transitado não é só o ambiente da fé, é o ambiente também da filosofia. E um ambiente que tem muita gente na filosofia crente e muita gente na filosofia que é descrente. E eu vejo muita gente que diz assim: Jonas, eu gostaria tanto de ter fé, eu gostaria tanto de crer. Acha o cristianismo belo, acha o cristianismo bonito, mas ao mesmo tempo dizia assim: eu queria tanto ter fé, eu queria, se Deus existe, que ele me desse fé. Então, eu vejo quando as pessoas, ah, principalmente aquelas que conseguem até entender o evangelho, mas elas não conseguem crer, eu entendo o que representa essa fé dada por Deus. Eu entendo como uma dádiva preciosa e que a gente tem que agradecer só pelo fato de poder crer em Jesus, agradecer a Jesus porque a gente crê nele. Isso não é obra minha, é obra dele. Entende isso? Com certeza, amém. E como conciliar, né, a filosofia com o cristianismo? Acho que você passou por isso, acho que pessoas te perguntam isso o tempo todo. Como andar junto essas duas vertentes, vamos dizer assim? Você sabe, Felipe, que antes eu ficava tentando responder as perguntas dos meus colegas, né? Eu tentava mostrar para eles, puxa, o que eu creio faz sentido, o que eu creio é razoável. Eu tentava, não nos moldes do e a Bíblia tinha razão, né? Aquele
texto de antigamente que Perfeito. tentava provar por A mais B que os milagres da Bíblia eram cientificamente comprovados, né? Nada desse tipo, né? Não ten... Mas, de alguma forma, tentando encontrar raciocínios, argumentos que pudessem provar a plausibilidade da minha fé. Por um lado, isso foi fantástico, porque mostrou para mim, na minha caminhada, o quanto o cristianismo, a fé cristã, é robusta do ponto de vista intelectual. Mas do ponto de vista da evangelização, não é bem assim, né? A gente pode apresentar todos os argumentos e mesmo assim as pessoas não serem convencidas pelos argumentos. Então eu entendi, Felipe, que minha missão deveria ser outra. Em vez de ficar respondendo perguntas, eu deveria fazer algumas boas perguntas para os meus amigos filosóficos, né? Perfeito. Ou os meus Perfeito. amigos da filosofia. Uhum. Em vez de responder as perguntas que eles faziam sobre a minha fé, eu fazia algumas boas perguntas sobre a falta de fé deles. Não é? Eu fazia boas perguntas sobre a questão da ausência de fé, do que é viver uma vida niilista, ou cética, ou cínica. Eu levantava problemas, eu levantava questões, eles tinham que me dar respostas, eles tinham que oferecer a razão da esperança deles. Então, da mesma forma que do lado de cá eu oferecia a razão da minha esperança e aquilo me fortalecia, eu comecei a perceber entre os meus amigos que se do lado de cá eu tinha a razão da esperança, do lado de lá eu só via a razão da desesperança, a razão do desespero, a razão do nonsense, da falta de sentido, do Vazio, cinismo, né? do vazio. Então eu troquei um pouco a estratégia de fazer boas perguntas. Talvez o crente na universidade tenha que aprender a fazer uma apologética do ataque e não só uma apologética da defesa. A gente tem boas perguntas para fazer para os sociólogos, os psicólogos, os filósofos, os historiadores, os cientistas do nosso tempo. A gente tem boas perguntas para fazer. O problema é que às vezes a gente não sabe, não tem consciência dessas perguntas e isso para mim se tornou uma grande oportunidade de mostrar para as pessoas que todos de alguma forma precisam apresentar razão do porquê vivem, não é? Todos têm que ter algum conjunto de crença para poder justificar a sua vida no mundo, ou a sua felicidade no mundo, ou a busca da felicidade, ou até mesmo a manutenção do cinismo, do desespero ou da ausência de sentido na vida. É verdade. Quais eram as suas referências e quais são as suas referências hoje também? No da igreja, da teologia, eu tive, graças a Deus, bons exemplos, né, a partir de casa, né? Meus pais, eles foram muito é, cuidadosos com o ensino, com a doutrina, né? Mas eu me lembro de alguns nomes que foram importantes. Meu pai me levava na PES para a gente comprar livros lá com Bill Barclay. Então, Bill Barclay sempre parava para ensinar alguma coisa sobre a história do Dr. Lloyd Jones, do Spurgeon, enfim, era maravilhoso ouvir ele às tardes que a gente passava lá com ele, né? Além do Bill Barclay, depois eu tive um professor no seminário, saudoso, não está mais entre nós, já está na glória, Reverendo Osmi Linhares. Ele foi uma bênção na minha vida. Eu nunca me esqueço, eu amava assistir às aulas dele, porque eram aulas de teologia sistemática, de doutrina, e de repente ele parava no meio da aula, fechava os olhinhos dele e disparava uma reflexão teológica, bíblica tão poderosa. Eu dizia assim: meu Deus, quando eu crescer eu quero ser igual a esse homem. Nessa mesma época eu encontrei Dr. Shed, e aí Dr. Shed se tornou um grande modelo para mim, ele sem sombra de dúvida, ao longo da minha formação, exemplo de tudo, né? Exemplo de homem, exemplo de pastor, exemplo de teólogo, exemplo de vida piedosa. Tive a oportunidade de trabalhar na editora que ele fundou, de lidar com os livros da tradição que ele legou. Tive a oportunidade de viajar com ele pelo Brasil inteiro, levando a mala dele nas viagens dele, acompanhando ele, não é, nas conferências que ele dava. Depois tive a oportunidade de fazer as conferências junto com ele. Enfim, ele foi, sem sombra de dúvida, um grande mentor, uma pessoa assim que faz muita falta hoje, mas que deixou um exemplo e uma marca significativa em tudo que eu faço. Eu tento manter aquilo que eu aprendi dele vivo e aceso da maneira mais grata possível, né? E tem
digamos assim, aqueles que são os distantes, né? E que a gente guarda com muito carinho, e de todos os que estão mais distantes, justamente porque foi na época, Felipe, dessa minha conversão que eu falo que é a encarnação, essa que eu te falei, que foi o grande Uhum. responsável para me apresentar doutrinas da graça e etc., que foi o R.C. Sproul. Eu tenho uma dívida enorme, enorme, enorme. Eu tenho um livro dele, um pequenininho, né? Eleitos de Deus. É Sensacional. esse junto com Sola Gratia. Esses dois livros, Felipe, Sensacional. fizeram um estrago aqui, viu? No bom Uhum. sentido. Então foram livros, assim, ele me abençoou muito, né? Acho que aí dessa geração, John Piper e tem mais outros dois aí que eu diria, né? O Mark Dever, sem sombra de dúvida, eu tive a oportunidade de conviver pertinho dele, né? De ser membro da igreja dele, de acompanhar ele na igreja, entendendo o ministério pastoral. Então ele me deixou marcas profundas, ele, Jonathan Lima, né? Jonas, que conversa sensacional. Eu vou caminhar para a minha última pergunta. É uma pergunta que eu faço sempre para todos os entrevistados. É uma pergunta difícil, hein? Se você pudesse ter um encontro com Jesus encarnado por 5 minutos agora, o que você perguntaria para ele? O que eu perguntaria? Por que eu, Senhor? Por que eu? Muito obrigado, viu? Obrigado pelo privilégio de ter participado aqui. Você é uma grande referência para mim no ramo da teologia, filosofia. Então, é um prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu irmão. Que Deus te abençoe, abençoe aí o seu ministério, né, o que Amém. você tem feito e que você prospere. Um grande abraço. Amém. Valeu, gente. Até a semana que vem.